Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? E aí, como foram de feriado? Aproveitaram, descansaram? Então, hoje nós vamos começar a matéria nova. Na apostila, na página 36, vamos falar sobre a estrutura do planeta Terra. A gente viu que a Terra foi formada, há bilhões de anos atrás e ela foi resfriando, de fora para dentro. Mas o interior da Terra ainda continua muito quente, que é o núcleo. A gente vai chegar lá. Então vamos lá. Além desses, a gente vai ver nesse capítulo, os fósseis também que ficam nas rochas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também além das erupções vulcânicas. Vamos falar sobre vários assuntos interessantes. Então vamos falar sobre as primeiras camadas da Terra. As camadas da Terra são basicamente três: a crosta terrestre, o manto e o núcleo, tá? Nessa ordem. Fora é a crosta, aí depois da crosta vem o manto e dentro o núcleo. O núcleo, vocês vão ver que ele se divide em núcleo interno e externo, tá? Bem, é claro que o interior da Terra vai apresentar temperaturas muito altas, como eu falei com vocês. Como a Terra se resfriou de fora para dentro, o interior da Terra permanece ainda como se fosse um vulcão, Se fosse uma lava ali do vulcão permanente, um rio de lava. É assim que o manto é. E o núcleo é muito quente, mas ele já é mais sólido, não é igual um rio de lava como o manto, não, tá? Então a Terra é formada por camadas concêntricas, que é a crosta terrestre, o manto, e a parte mais interna do núcleo formado pelo núcleo interno e pelo núcleo externo, tá? A crosta terrestre é a camada que abriga vida, é onde a gente faz as nossas plantações, é onde a gente constrói nossas casas, tudo isso na crosta terrestre, tá? A principal característica da crosta terrestre é que ela é irregular. A gente tem aí lugares com altas montanhas, há também depressões, há vales. O que são vales? São locais bem profundos, depressões, cercados de montanhas por todos os lados. E também temos as fossas oceânicas, que são os fundos dos mares. E ela também é formada por vários blocos, que são chamados de placas tectônicas. E essas placas tectônicas, elas ficam em cima do manto. E elas não são, elas são próximas, mas elas não são coladas umas nas outras. Existe uma rachadura entre elas. Então, quando elas se movem, elas provocam alguns terremotos, e teve também alguns choques dessas placas tectônicas que formaram algumas cadeias de montanhas, como é o caso da falha de Santo André. Algumas pessoas falam Santo André, mas como que eu posso dizer, a tradução, Bem, a crosta terrestre ela pode ser classificada em oceânica e continental. Oceânica, como o próprio nome diz, vem do fundo dos oceanos, E a continental é onde são as áreas de mar que são mais rasas, não são tão fundas como os oceanos. E são as áreas dos continentes, onde a gente, eu já disse anteriormente que a gente constrói as nossas casas, faz as nossas plantações, E qual é o ponto mais alto e o ponto mais profundo da superfície terrestre? O ponto mais alto é o Monte Everest, Ele é considerado a montanha mais alta, que ela com 8.848 metros de altura. E está na cordilheira do Himalaia. E o ponto mais profundo é a fossa oceânica das Ilhas Marianas no Oceano Pacífico. Tem 11.000 metros de profundidade. E nenhum ser humano conseguiu chegar ao fundo disso, porque a pressão da água é muito grande, E aí seria até perigoso. Bem, o manto, ele, como eu disse para vocês, ele fica logo abaixo da crosta terrestre. E ele é um rio de lava, formado por rochas pastosas
então elas formam como se fosse um líquido assim bem grosso, mas é um líquido, tá? E quando elas chegam à superfície, esse manto ele recebe o nome de lava. E quando que eles vão chegar à superfície? Geralmente é quando o vulcão vai entrar em erupção. E o vulcão vai entrar em erupção quando, Gessile? Bem, depende do tipo de vulcão. Nós temos 3 tipos de vulcões. Os vulcões latentes, os vulcões inativos e os vulcões ativos. Os vulcões inativos são aqueles que não têm reserva magmática mais. Aqui no Brasil nós temos mesmo. As rochas permanecem quentes, né? Que é o caso lá de Caldas Novas, em Goiás. E tem também os latentes, que eles têm uma reserva magmática. O que é reserva magmática? Reserva de magma. Reserva de magma é a mesma coisa que lava, né? Que é o manto. E essas reservas, elas podem, uma hora, né, por um abalo aí, sísmico, por um choque das placas tectônicas, eles acabarem aí entrando em erupção. E o ativo é aquele que pode a qualquer momento entrar em erupção, porque ele tem muita reserva de magma, né? Então ele pode entrar a qualquer hora em erupção, tá? Nós temos também os geysers. Os geysers são águas quentes, né? Que vem lá águas bem quentes que acabam subindo, né? Como se fossem assim, jatos de águas quentes e ficam mais próximos a lugares onde tem vulcão ou reserva de magma, porque essa água é aquecida e a pressão do aquecimento da água faz elas subirem, se transformando como se fosse uma cascata, só que ao contrário, né, em vez de descer, sobe de águas quentes, tá bom? E a camada mais interna da Terra, como eu disse para vocês, é o núcleo. Ele se divide em núcleo interno e externo, tá? Estima-se que o núcleo interno seja composto basicamente por ferro e em estado sólido, como eu disse para vocês, né? E o núcleo externo contém 2 metais, o ferro e o níquel, fundidos, e é conhecido também como NiF, tá? Simbolizando a presença de níquel, né, e ferro. Vocês vão fazer as atividades da página 41 e 42 da apostila, tá bom? Ó, beijinhos e até quarta.